entusiasmo, gente. Então, aqui, ó, todas vocês que aqui estão, se preparem, porque pensa numa música que foi criada há mais de 50 anos. Então, assim, dá um crédito para a música, porque faz 50 anos que a música tá rodando. É uma música que a senhora Mary Kay Ash, a fundadora da nossa companhia, criou para que ela pudesse se entusiasmar antes de começar uma reunião Mary Kay. E a gente segue firme e forte aí, carregando este legado. Então, prepara, porque eu vou botar a letrinha aqui na tela, então não tem porquê tu não cantar e tu não dançar. E veja bem, estou olhando para o teu rostinho aqui agora, então, por favor, dance e cante comigo a música do entusiasmo. Deixa eu só ver se o meu volume está aqui, ó, bem master. Que a gente não é pouca coisa, a gente dança com tudo esta música. 3, 2, 1. Vai lá, mulherada! Ai, pra que dançar isso? Pra ficar entusiasmada, minha filha. Quem dança essa música fica rica. Vai lá! Pode cantar. Eu tenho entusiasmo Mary Kay na minha cabeça, minha cabeça, minha cabeça. Eu tenho entusiasmo Mary Kay na minha cabeça está. Eu tenho entusiasmo Mary Kay no meu coração, meu coração, meu coração. Eu tenho entusiasmo Mary Kay no meu coração está. Eu tenho entusiasmo Mary Kay abaixo dos pés, abaixo dos pés, abaixo dos pés. Eu tenho entusiasmo Mary Kay abaixo dos pés. Ai, gente, peraí, que na hora de admitir as pessoas eu sempre esqueço que a música para. Ai, eu quero morrer. Continua. Abaixo dos pés está. Eu tenho entusiasmo Mary Kay em todo o meu ser, todo o meu ser, todo o meu ser. Eu tenho entusiasmo Mary Kay em todo o meu ser, todo o meu ser está. Foi! Eu tenho entusiasmo Mary Kay na minha cabeça, meu coração, abaixo dos pés. Eu tenho entusiasmo Mary Kay em todo o meu ser, todo o meu ser está. Ai, gente, aí vocês vão falar, ai, Michele, toda segunda-feira a gente vai ter que dançar essa música. Toda segunda a gente vai ter que dançar essa música. E pense você que há 10 anos eu danço essa música e algumas colegas que estão aqui também. Mas vamos lá então conhecer. Gente, a nossa mentora de hoje, ela não é uma pessoa que desenvolve Mary Kay. Ela é uma pessoa que simplesmente o Brasil para ela ficou pequeno. Então hoje ela atua no vendendo, desenvolvendo Mary Kay não somente no Brasil, mas também fora do Brasil, pois bem, nossa mentora que aqui está Tá travando. Em 2 países. Mi! De novo, a diretora nacional sênior de vendas são processos recorrentes. Michele, Oi? teu áudio tá travando. Vocês estão me ouvindo, gente? Agora sim. Faz sinal. Ah, beleza. Vocês ouviram o que até agora? Nada. Nada, tu travamos.
Gente, ok, vou começar de novo. Obrigada, muito obrigada. Vamos lá, vai dar tudo certo. Aguenta aí. Bom, então vamos falar da nossa mentora de hoje. Voltou a travar. Não desenvolve apenas um carro, ela mais do que quatro. Não estão me ouvindo ainda, gente? Ô, Tati, tu me ouve? Voltou a travar. Tá travando bastante a tua fala. Só um minutinho, então, gente. Aguenta aí, tá? Aguenta aí que eu vou dar um jeito, minha gente. Porque a gente tem que ouvir essa mulher poderosa hoje. Seja pelo céu, pela terra, pelo Wi-Fi, pela internet de escada. Aguenta aí que eu tô enfiando um fio azul aqui. Mas olha que eu não deixo de ouvir essa mulher hoje por nada desta vida. Michi, continua falando, acho que voltou. Ó, gente, agora vocês me escutam maravilhosamente bem? Sim. Então agora vamos começar. Então vamos ouvir uma top diretora nacional da Mary Kay, que desenvolve Mary Kay atualmente em 2 países. Ela não possui um carro, ela possui 4 carros cor-de-rosa. Quando ela iniciou o seu negócio independente, a diretora nacional sênior Tatiane Orne transformou o seu kit em uma máquina de realizar sonhos. Agarrou a oportunidade e foi à luta. E o resultado de tudo isso? Realização pessoal, profissional e diversos reconhecimentos. Ela acreditava que a oportunidade não era para ela, pois nunca havia trabalhado com vendas e tão pouco conhecia sobre cosméticos. Tatiane resolveu tentar, acreditou e chegou ao diretorado nacional. Construiu uma carreira de muito sucesso, se destacando na Corte das Unidades por 6 vezes e tendo 4 carros cor-de-rosa conquistados. Orgulha-se por ter mais de 7.000 consultoras de beleza em sua área nacional, inúmeras diretoras com carro cor-de-rosa e por ter Suelen Gondro como sua primeira diretora nacional descendente. Através da Mary Kay, conheceu o lindo resort de Comandatuba, em Ilhéus, nos anos de 2010 e 2011, o badalado resort Cassino Conrad, em Punta del Este, no Uruguai, conquistou a viagem para Dallas, Estados Unidos, por 4 vezes. Pelo Summit, viagem exclusiva para nacionais, viajou por um incrível cruzeiro pela costa espanhola, conhecendo Espanha, Portugal em 2016, conheceu a chiquérrima Riviera Francesa em 2017, visitou a cidade de Singapura e se encantou pela costa italiana em um inesquecível cruzeiro. E já tem destino para a próxima viagem, agora a lindíssima cidade de Londres, na Inglaterra. Sua forma de pensar condiz com a sua frase de nacional, que é: tente. Você só saberá se vai dar certo se você tentar. Cheguei a me arrepiar, gente. Você só saberá se vai dar certo se você tentar. O seu sucesso depende exclusivamente de você. Frase esta que é utilizada como incentivo para o tão buscado, sonhado sucesso. E agora, gente, vamos receber com muita alegria, com muito carinho, de Curitiba, Paraná, para a nossa área nacional, a diretora sênior, a diretora nacional sênior, Tatiane Orne. Seja bem-vinda, Tati. Pode destravar aí o teu microfone e o Despertar MK é com você. Obrigada, área maravilhosa Michele Fih. É uma honra estar aqui com vocês essa noite. Espero contribuir aí um pouquinho com vocês, né? Então, gratidão, Mia, aí pelo convite. E gratidão, vamos lá, então, para esse despertar, né? O Tati, gente, oi, ela daqui um pouquinho tem uma reunião com o pessoal do Peru, então a gente não vai tomar o tempo dela, porque daqui a um pouco ela vai falar em espanhol e, né, com a gente ela vai falar em português. Obrigada de nada, Verdade.
Mas, Mia, eu posso ficar um pouquinho mais, sim, até porque, né, atrasou um pouquinho aqui por conta dos problemas e o meu encontro vai ser lá às 10 da noite, né, horário Brasil. Então, não se preocupe, a hora que precisar finalizar, você me fala, tá? Então, meninas, o que eu quero compartilhar um pouquinho hoje com vocês é justamente, eu quero falar desse Peru, né? O porquê que eu decidi trabalhar lá, como foi esse trabalho lá, porque eu quero fazer vocês pensarem um pouquinho no negócio de vocês aqui. Então, bom, eu já tenho 11 anos de Mary Kay, mas eu comecei a trabalhar Mary Kay no Peru. Estou completando agora 2 anos que eu comecei a trabalhar no Peru. Eu fui para lá final de outubro de 2018. E, na verdade, essa história começou um pouquinho antes. Começou quando a Mary Kay, quando ela vai abrir um país novo, que a gente possa trabalhar, né? Porque não são todos os países que nós, diretoras ou diretoras nacionais, não é exclusivo para diretora nacional, podemos trabalhar. E quando a Mary Kay anunciou, então, que abriu o mercado peruano, meu marido até comentou comigo, né? Que ele sempre super me apoiou e, na verdade, eu só estou na Mary Kay por conta dele. Tati, destrava teu microfone. Não, travou sozinho, não fui eu. Mas ok, voltando. Essa minha frase do Nacional, então, né, esse tente, você só saberá se vai dar certo se você tentar, foi do meu marido, porque eu não queria entrar na Mary Kay e foi ele que falou para mim, né? Então, se eu não tentasse, né, tudo, né, qualquer coisa nessa vida, na verdade, se a gente não tentar, a gente nunca vai saber se vai dar certo. Então, a primeira coisa é tentar, né? A primeira coisa é buscar fazer. E aí, então, quando a Mary Kay Brasil anunciou, então, que o mercado peruano seria aberto, a Mary Kay avisou, né? Nos avisou com alguns meses de antecedência. E aí, meu marido falou, por que você não vai trabalhar no Peru? E eu falei, o que eu vou fazer no Peru, sendo que o Brasil é enorme, né? A gente tem muito campo para trabalhar, eu não falo espanhol e eu não conheço ninguém. Então, o que eu vou fazer lá? E aí passou um ano, a minha nacional descendente também, a Suelen, já tinha me chamado para trabalhar lá, e eu mais uma vez falei, Suelen, o que a gente vai fazer lá? Né? A gente não conhece ninguém, a gente não fala, a gente tem muito o que fazer no Brasil. E, na verdade, a gente ainda tem muito o que fazer no Brasil, sim, né? Continua tendo. O Brasil ocupa 48% da América Latina, então é muita coisa. E aí, a gente, né, tem muita coisa, a gente não explorou ainda tudo que tem que explorar no Brasil, a gente sabe disso. Mas aí, né, uma outra nacional, a Camila Barbosa, me chamou, né, minha amiga também, e aí era a terceira pessoa me chamando para trabalhar no Peru. Eu falei, bom, eu acho que eu preciso ir então, né, porque a terceira pessoa me chamando para trabalhar. Uma coisa que eu sempre falo, que eu acho que a gente precisa entender muitas vezes, é que as oportunidades, elas não passam muitas vezes, né? Geralmente a oportunidade, ela passa uma vez só na nossa frente, e aí a gente fala não, 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 e aí eu comecei a pensar, bom, é mais ou menos quando apareceu a oportunidade de Mary Kay para mim lá há 11 anos atrás, né? Não fazia 11, fazia 9, eu comecei a pensar, bom, há 9 anos atrás me apareceu a oportunidade de Mary Kay aqui no Brasil, e eu, num primeiro momento, falei não também. E é normal a gente falar não para algo que, tudo que gera mudança, gera desconforto na nossa vida. Então, eu não estava disposta a ir para um país onde eu não conhecia ninguém, onde eu não sabia, né, o idioma, que na verdade a gente acha que a gente se vira no portunhol, mas a gente não se vira no portunhol, enfim. É bem diferente, né? E aí, quando a Camila me chamou, eu falei, bom, me veio de novo essa minha frase na cabeça. É melhor eu tentar, né? Eu só vou saber se vai dar certo se eu tentar. Se eu não tentar, eu não vou saber. E uma das coisas que também fala muito forte em mim é eu prefiro fazer e não dar certo do que não fazer, né? Então eu prefiro ter feito do que não ter feito, né? Mesmo que eu erre, mesmo que não dê certo. Então, isso ficou muito forte. Falei, quer saber? Eu vou, né?
Se não der certo, pelo menos eu tentei, enfim. E lá fomos nós. Chegamos no Peru, nos deparamos com uma realidade que é uma realidade, sim, que a gente não esperava, né? A gente realmente não conhecia ninguém, a gente não falava, a gente fez algumas aulas online, que não foi nada suficiente, então a gente travou literalmente quando a gente chegou lá, porque como é que você vai fazer algo sem se comunicar, né? O nosso negócio é feito de pessoas, é feito de relacionamento. Como que eu vou me relacionar com alguém sem comunicação? Bom, de qualquer maneira, né, sem coragem, a gente foi para a rua, a gente começou a fazer abordagem fria, a gente começou a ir nos comércios, meio que tudo em vão, porque pense vocês, se coloquem no lugar, se hoje vocês estivessem na rua, num parque, chegasse alguém que mal sabe falar a língua de vocês e convidasse vocês para fazer uma aula de cuidados com a pele e maquiagem, vocês aceitariam? Muito provavelmente não, né? A gente não ia aceitar. Então, assim, o que aconteceu é que a gente precisou ir para as redes sociais, que aí é o que eu quero também trazer um pouquinho, que é o momento que a gente está vivendo hoje, né? Então, a gente precisou, a gente foi para a rua, a gente não teve resultado, e aí a gente foi para as redes sociais, que foi bem difícil também. Por quê? Porque pelo Facebook a gente entrava em contato com as pessoas, que aí não é uma coisa fácil, mas ok, pelo menos a gente tinha uma mensagem ali, né, pelo Google Tradutor, e aí a gente entrava em contato com as pessoas para oferecer uma aula de cuidados com a pele, uma aula de maquiagem. A gente falava que, né, que nós éramos brasileiras, que nós estávamos lá a convite da empresa para levar então essa marca para as pessoas conhecerem. Mais ou menos a cada 50 pessoas que a gente enviava uma mensagem convidando, uma respondia. Por quê? Porque as mensagens pelo Facebook, né, são pelo Messenger. E Messenger, não sei vocês, mas a grande maioria não olha, a grande maioria não abre. E aí, quem abria, visualizava e não respondia. Então, era um contato extremamente frio de uma pessoa que elas não conheciam. A peruana, ela é muito desconfiada, muito mais do que nós brasileiras, né? Então, imagine vocês mais uma vez, receber uma mensagem pelo Messenger de uma pessoa que não é do seu país, dizendo que ela está ali divulgando uma marca e que você está te convidando para conhecer os produtos no apartamento em que ela estava ficando. Ou seja, opa, né? Pera lá. Eu não conheço ninguém, eu não conheço essa pessoa e eu vou no apartamento dela, deve ser golpe, enfim, né? A gente não sabe. Eu sei de algumas respostas porque algumas pessoas depois me falaram, né, que elas realmente não responderam porque não conheciam, que elas realmente não responderam por medo, enfim. Mas assim nós começamos. E aí eu quero chegar no ponto. Era o que eu precisava, era o que eu pedia, né? Eu falava, meu Deus, eu preciso de uma pessoa. Mary Kay Ash falava para nós, sempre falou, né? Tá escrito. A gente não precisa conhecer muitas pessoas. A gente não precisa conhecer várias pessoas para começar o negócio Mary Kay. A gente precisa de uma. E aí eu pedi essa uma. Eu falo, meu Deus do céu, põe essa uma, né? Faça com que uma pessoa chegue aqui até mim, porque dessa uma a gente vai fazer o quê? Aquilo que a gente sabe. A gente vai pedir indicações, a gente vai fazer ali o nosso trabalho com ela e a partir dali o nosso negócio vai começar. E foi o que aconteceu. Então apareceu uma pessoa que aí ela era dentista, né? Ela é dentista lá. E aí ela, né, ela amou, ela gostou de tudo, e aí eu fiz uma parceria com ela de trabalhar então com as pacientes dela, fazendo sessão de cuidados com a pele, e a partir daí saíram as minhas primeiras clientes. Ou seja, o nosso negócio Mary Kay, ele é básico em todos os lugares, em todos os países. Ele vai ser básico, mesmo com todas as dificuldades, mesmo não sabendo falar a língua, mesmo não conhecendo pessoas, a gente consegue fazer o nosso negócio acontecer. Agora, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Antes de eu ir lá para o Peru, né, eu tinha essa dúvida e eu tinha esse questionamento, né, porque muitas pessoas falam, mas quando entrou na Mary Kay há 11, 10 anos atrás, tudo era mais fácil, as pessoas não conheciam o Mary Kay, a marca não era conhecida.
E aí eu pude ter essa experiência no Peru, né? De implantar uma marca. Eu cheguei lá, o Mary Kay estava há 1 ano. Então, a gente começar uma marca, fazer com que a marca seja conhecida no mercado, não é algo fácil. Então, hoje eu falo para vocês que sim, é mais fácil trabalhar Mary Kay hoje aqui no Brasil, onde a marca já é conhecida, já é estabelecida, do que lá atrás quando a gente começou, né? Quando eu comecei, quando a Michelle começou. Tudo vai ter sempre na vida as vantagens e as desvantagens. Então, assim, tem a vantagem, né? Que foi o que eu pensei lá no Peru. Opa! Quando eu comecei aqui no Brasil, de a cada 10 pessoas que eu falava de Mary Kay, as pessoas falavam assim, né? Mary Kay? Mary Kay? Não tinha nem ouvido falar da marca. Hoje as pessoas sabem que Mary Kay é uma marca de qualidade. Muitas vezes ela conhece um produto, ou às vezes ela não conhece nenhum produto. Então, na verdade, é mais fácil a gente trabalhar com uma marca quando ela já está estabelecida no mercado, do que implantar. Porque aí, lá, então, o que acontecia, né? E o que acontece até hoje, Mary Kay só está há 3 anos no Peru. As pessoas ainda não conhecem Mary Kay. Então, a vantagem é, opa, eu tenho um país inteiro para trabalhar, eu tenho muito o que fazer, só que, por outro lado, implantar a marca não é nada fácil, né? Então, as pessoas lá, né? Vou trazer o exemplo de lá. Usam lá Natura está há muito tempo, então, usam Natura, até por um pouco de ignorância até delas com relação a cosméticos, elas fazem uma referência à Natura por ser uma marca natural, então elas acham que não agride a pele, enfim. Então, elas usam Natura, elas usam Avon, elas usam as marcas de lá, Lebel, Belcorp é uma marca peruana, então é uma marca de lá e é uma marca muito forte. Então, tem as marcas que elas já estão habituadas, assim como nós aqui no Brasil. Tem as marcas, né? Tem o Boticário, tem Natura, tem Avon, que são marcas que estão estabelecidas há mais tempo e que têm a venda direta, a venda de catálogo, como o seu negócio, seu carro-chefe, digamos assim, né? Então, lá teve essa questão, tem essa questão ainda, e tem outras marcas de vendas diretas que existem lá, que não existem aqui, enfim, né? Então, assim, a gente implantar e fazer com que as pessoas acreditem na marca, que as pessoas acreditem no negócio, não é algo fácil. Então, eu posso dizer hoje para vocês com categoria, né, com vivência, de que realmente é mais fácil trabalhar quando a marca já está implantada. Então, isso é uma das coisas que eu queria trazer para vocês, né? Porque muita gente fala, mas tem muita consultora, porque tem muita gente trabalhando com Mary Kay. Não tem, a gente sabe que não tem. Claro que muita gente entra, muita gente para, mas dizer que trabalhando de verdade, não tem. Porque a gente pega já como base as consultoras estrela. Qual é o percentual de consultoras estrela? 10%. 10% de toda a força de vendas, quanto que é? É muito pouco. Então, realmente, quem faz Mary Kay de verdade, quem se dedica a Mary Kay, que são as pessoas que ganham dinheiro com Mary Kay, muito pouco ainda. Enfim, outra coisa que eu queria trazer para vocês com relação ao Peru é que, hoje eu não estou indo mais para lá por conta da pandemia, então o aeroporto fechou lá, as fronteiras fecharam, né, com o Brasil no dia 16 de março, e vão reabrir agora no dia 1º de novembro. Então, eu estou todos esses meses sem ir para lá, mas quando eu comecei a ir para lá, conversando com algumas diretoras nacionais que também começaram a desenvolver o trabalho lá, elas falaram para nós, olha, só venha para cá, né, só vá para o Peru, se você realmente estiver disposta a ir pelo menos a cada 2 meses, né, ou seja, viajar mês sim, mês não, ficar dias fora da tua casa, enfim, investir, porque não sei se vocês sabem, mas Mary Kay, elas nos dá a oportunidade de trabalhar em outro país, né? Mas ela não paga nenhuma ajuda de custo, nada, para nós trabalharmos em outro país. Então, tudo é por nossa conta, né? Todo investimento é por nossa conta. E aí, então, você investir num negócio, né? Ou seja, mais uma vez, você acreditar que o negócio sim dá certo e que você vai lá desenvolver um trabalho do zero. O que é esse trabalho do zero? Então, independente de eu ser diretora nacional, a base do nosso trabalho não muda. Então, vocês viram o que eu acabei de falar. Eu fui lá, eu precisei buscar o primeiro contato,
para fazer minhas primeiras sessões. Então, a base do nosso negócio é a sessão, quer seja presencial, quer seja virtual, né? Nós temos hoje essas duas ferramentas, né? Talvez um pouco mais virtual ainda, porque nem todo mundo está no presencial, mas nós temos essas duas ferramentas. Então, não importa se é virtual ou é presencial, eu tenho que fazer. A base do nosso negócio é a venda, a base do nosso negócio é a demonstração. Então, eu tenho que fazer esse produto chegar na minha cliente, né, ou na minha futura cliente, e ela provar esse produto, né? Porque a gente sabe que a partir do momento que a cliente colocar o produto na pele, eu não preciso falar muito dele, né? Ela vai acreditar muito mais provando o produto, né? Foi assim que eu comecei, foi assim que todo mundo começou na Mary Kay. Porém, então, essa base vai ser sempre o princípio de tudo. Então, a partir da base, a partir da primeira cliente, a partir dali, eu fui tendo, então, as minhas indicações. Então, outra coisa, indicação. A gente sabe que o nosso negócio morre se a gente não tem indicações. Eu não sei vocês, mas eu comecei, né, quando eu comecei Mary Kay, eu era 0 relacionamento, né? Eu tinha muita dificuldade de me relacionar com as pessoas. E aí, mesmo que a minha iniciadora falou assim, olha, você vai fazer uma lista com 25 nomes, eu falei, né, pensei comigo, não, a minha lista, né, coloquei 5 pessoas, que eram quem? As minhas 5 amigas. Ela falou, coloque tuas primas, coloque tuas vizinhas. Eu falei, não, nem pensar, né, vou colocar as minhas 5 amigas e acabou. Mas daquelas 5 amigas, eu fiz uma sessão com cada uma e pedi eu fiz cada uma anfitriã. Eu pedi para que cada uma convidasse mais 5 amigas. Ou seja, de 5 contatos eu fui para 30, de 30 eu fui para 60, de 60 eu fui para 100. Então, a gente precisa buscar e trabalhar sempre com indicações, porque o nosso negócio é feito de pessoas. A matéria-prima do nosso negócio são pessoas, tanto para vender quanto para iniciar. Então, eu entendi muito rápido isso na Mary Kay, né? Que era a base do meu negócio, são pessoas. E eu vou fazer o quê? Colocar o produto na pele delas. O meu negócio, eu entendi, eu nunca trabalhei com vendas. Então, eu entendi que a minha função é colocar o produto na pele das pessoas. E aí a mágica vai acontecer a partir desse momento, né? E aí vai vir, ou essa pessoa vai se tornar minha cliente, ou ela vai se tornar minha consultora, né? A gente tem que ter esse pensamento muito, muito focado. Claro que às vezes não vai acontecer nenhuma nem outra, mas se eu vou para uma sessão, se eu vou para uma demonstração, né, sem com esse pensamento, aí a probabilidade de não acontecer nada vai ser muito maior. Então, eu tenho que ir para a sessão sempre com esse pensamento, né? Eu vou para uma demonstração, ou eu mando uma amostra para a pessoa aprovar, eu vou fazer uma sessão virtual com ela, com esse pensamento. Ou ela se torna minha cliente, ou ela se torna minha consultora, né? Ela não tem opção, né? Bom, mas aí voltando um pouquinho lá para o Peru, né? E aí, ok. Então, base do negócio, indicações, que mais, né? Como é que a gente faz esse negócio crescer? Trabalho, né? Não tem outra opção. Então, o que eu percebi lá também é a gente não deixar as oportunidades passar, que é o que eu falei agora há pouco, quando eu comecei a minha fala, né? Muitas vezes a oportunidade está ali passando na nossa frente e a gente deixa ela ir. E quando eu quero falar sobre oportunidades, eu percebi que lá, mesmo sem saber, eu fui aprender, né, um pouco mais sobre o espanhol. Eu tive que ir para uma escola lá, eu fiquei 20 dias estudando 2 horas por dia, sem parar, para eu conseguir também me destravar, porque eu estava muito travada quando eu cheguei. Mas, a partir daquele momento, eu pegava, né? Porque lá ou eu me locomovia a pé ou eu me locomovia de Uber, né? Então eu não tinha carro rosa lá. Ou seja, lá eu comecei lá como uma consultora de beleza. Então, para as pessoas, lá eu era uma consultora de beleza. E quando a gente vai fazer uma sessão, nós somos uma consultora de beleza, né? Nós não somos uma diretora ou uma diretora nacional. Né? Então, para aquela pessoa que eu estou fazendo. Posso te interromper um pouquinho? Claro, fica à vontade. Para mim é impactante tu falar que aqui, como diretora nacional sênior, com 4 carros cor-de-rosa, tu vai para um país e tu começa um trabalho como consultora de beleza a pé, literalmente no porta a porta. Gurias, para mim isso é impactante, porque uma coisa é tu começar
e tu crescer. Outra coisa é tu ter crescido e tu voltar e tu fazer exatamente o mesmo caminho. Impactada, Tati? Pode continuar. E é impactante porque, assim, quando a gente fala de fazer uma sessão de cuidados com a pele, quando a gente fala de voltar para a base, sem carro, né? Sem todas as comodidades que a gente tem, né? Porque, querendo ou não, a gente tem aqui no Brasil. Querendo ou não, eu falo, né, igual eu falei para a Michelle, eu falo português ou tento falar o melhor possível, né? A gente está na nossa casa, a gente está no nosso país. Meninas, vocês não sabem, é uma cultura totalmente diferente. Eu não imaginava o que eu ia encontrar e o que eu encontrei, né? É um país extremamente machista, é um país que elas estão mais ou menos 30 anos atrasados em relação a nós, a muitas coisas, né? É um país que ainda o homem é o provedor da casa, enfim. Então, assim, são várias barreiras. Não é só uma barreira, não é só o não conhecer ninguém e o não saber falar a língua. Isso, na verdade, foi a menor das barreiras, porque quando você se depara com uma cultura totalmente diferente, né? Onde até eu vou fazer um parênteses aqui, onde você pegar um Uber, né? E o taxista te falar assim, ou maridos de consultoras, maridos de clientes falarem assim, nossa, mas o teu marido deixa você viajar sozinha? Ou seja, é uma cultura completamente diferente, eles não deixam, porque é o homem que manda. A mulher lá, na grande maioria, elas se dedicam, pensem nas avós de vocês, bisavós de vocês, elas se dedicam à casa e a cuidar dos filhos. Essa é a função da mulher lá, né? Claro que vem numa crescente, é claro que agora o empoderamento feminino está começando, agora muitas coisas estão começando lá, de alguns anos para cá, mas ainda eles estão muito longe de nós, nesse sentido, né? E aí, voltando ali, né? Então, assim, voltar para a base, meninas, voltar a fazer, porque, assim, não dá para você fazer tudo quando você agenda uma sessão, que você tem um endereço, que você vai na casa de uma pessoa, ok, aí eu chamava um Uber e ia de Uber, mas fiz muita coisa a pé, muita coisa na redondeza a pé. Então, assim, eu falo até, né, até comentei com as minhas diretoras, com a minha área, eu cheguei a deixar sapatilha, porque daí esquece do salto, né? Que salto que, né? É na base da sapatilha. Sapatilha chegar a furar. Então, eu tenho uma frase que fala, né? Não se preocupe, apenas trabalhe. Quanto mais a sola do seu sapato estiver ali furada, né? Quanto mais sola de sapato você gastar, quanto mais suor ali no seu vestidinho, né? Tiver, mais sucesso você vai ter, mais resultados você vai ter. Então, voltar para a rua com bolsa nas costas, né, de demonstração, enfim. Então, tudo isso. E aí, voltando ali das oportunidades. Então, assim, eu pegava Uber, eu falava, tanto faz se era homem, se era mulher, eu falava de Mary Kay. Qualquer lugar que eu ia, tomar um café, almoçar, qualquer loja que eu passava, enfim, eu falava de Mary Kay. E eu vejo que aqui, muitas vezes, a gente deixa as oportunidades passar. Eu lembro que lá, e isso me fez pensar muito, porque até eu também já não falava mais de Mary Kay aqui como eu tinha que falar lá no Peru, porque, na verdade, eu estava lá com esse propósito, eu estava lá para fazer isso. Esse era o meu trabalho. Ou seja, eu estava lá pagando para estar lá, né? E aqui, o fato de a gente não estar, né? Tipo, eu já tenho a minha casa aqui, eu já tenho as minhas condições aqui, então se eu não fizer hoje, eu faço amanhã. Lá eu não tinha esse tempo. Lá eu estava pagando para dormir, pagando para comer, pagando para me locomover, então eu tinha que fazer a coisa acontecer, eu tinha que render. E aí, se eu contar para vocês que 8 horas trabalhada, a gente rende muito. Então, assim, a gente precisa realmente focar no nosso negócio e não perder as oportunidades. Então, eu vi que eu levantava e eu ia fazer o meu negócio. Então, eu tinha que agendar, eu tinha que buscar novos contatos, eu tinha que fazer a coisa acontecer. Afinal de contas, né? Como eu falei para vocês, eu estava lá gastando, né? Eu estava lá investindo, sem saber quando que eu ia ter um retorno. E aqui, muitas vezes, sem a gente ter esse investimento, na verdade, o nosso investimento maior aqui é de tempo, é de vontade de fazer o negócio acontecer.
né? Porque aqui, querendo ou não, a gente já tem a nossa casa, a gente já tem, né? A gente já come, enfim, a gente já vive aqui. Então, eu não estou tendo que gastar mais para fazer o meu negócio aqui. Só que a gente muitas vezes não faz, né? Muitas vezes a gente ou pega um Uber, ou pega um ônibus, ou vai em algum lugar e acaba não falando de Mary Kay, né? Então, isso eu trouxe muito forte para cá também, esse falar, né, da oportunidade sempre, né? Porque qual que é a diferença? Por que lá eu falo e aqui não? Né? Então, eu voltei a fazer muitas coisas lá do meu começo, né? Como, por exemplo, de repente, eu lembrava, daí eu comecei lá a pensar tudo que eu fiz no meu começo aqui de Mary Kay. Então, no meu começo, eu lembro que eu ia fazer unha toda semana num salão diferente, para buscar novos contatos. E lá eu comecei a fazer a mesma coisa. Então, assim, não tem segredo, meninas. Não tem, não tem. O negócio, da mesma forma que a gente faz aqui, a gente faz em outro lugar. Claro, lá com alguns obstáculos a mais, como eu falei para vocês, mas se a gente quiser, a gente faz, né? Eu lembro da Shirley Lee falando uma vez que ela fez uma sessão que ela estava, não me lembro em que país, que ela não falava a língua, e ela fez só na mímica. Eu também fiz muita demonstração lá no Peru, meio que só na mímica, né? Porque a gente colocar o produto, tirar o produto, enfim, a gente dá um jeito. Então, tudo que a gente realmente, verdadeiramente quiser fazer, a gente faz. O fato é que a gente procrastina, que a gente não se enche de desculpa para não fazer, né? Não, o nosso negócio não tem segredo. A mesma coisa que eu falo para as meninas lá, eu falo aqui. O nosso negócio é levar beleza. O nosso trabalho é levar beleza. A gente leva a beleza através dos produtos e através da oportunidade. A partir do momento que eu entendo que a minha função na Mary Kay é essa, ponto. E aí eu tenho que entender e assumir isso como meu trabalho, como meu negócio. E eu entendi aqui muito rápido, né? Quando eu comecei aqui, eu fui aquela pessoa que entrou para não ser consultora, né? Eu entrei simplesmente para comprar um kit mais barato para mim. Eu tinha absoluta certeza que Mary Kay não era para mim, né? Por conta de tudo aquilo que a gente já escuta, não sei vender, não conheço nada de pele, não conheço nada de cosméticos, não é a minha praia. Mas a partir do momento que eu entendi que o meu negócio era pôr o produto na pele das pessoas e era falar da oportunidade, eu comecei a fazer isso. Os obstáculos vão vir? Vão. Mas e me falem, qualquer coisa que a gente for fazer nessa vida vai ter as pedras no caminho. Não existe nada fácil, né? Não existe nada, né? O meu marido fala, não existe almoço grátis. Não existe. Tudo vai ter que ser trabalhado, tudo vai ter que ser conquistado. E aí muita gente pergunta, né? Muita gente me fez essa pergunta, até muitas diretoras da minha própria área fizeram essa pergunta. Mas por quê? Por que você está indo lá para sofrer, né? Tipo, você já não chegou num estágio na Mary Kay onde você não precisa mais fazer isso. Realmente, eu não preciso, né? Foi uma escolha, quando eu decidi ir para o Peru, sem saber o que ia acontecer, foi uma escolha ir, mas a partir do momento que eu fui e que eu vi que sim, dava para desenvolver um trabalho lá, falei, bom, agora eu vou até o fim. Mas meninas, não pensem que foi simples e foi fácil. E aí eu quero falar mais uma coisinha para vocês. Quando a gente vai para um outro país, a Mary Kay, ela nos dá um prazo de 2 anos para desenvolver a primeira diretora. Uma diretora, pelo menos. E se você não desenvolve, tudo que você fez fica lá. E você, né, a Mary Kay te corta, digamos assim, te bloqueia, né? Te põe na geladeira. Por quê? Porque você está indo para um outro país, você está indo lá também para ajudar a Mary Kay a desenvolver, ou seja, a nossa função é desenvolver, é também ajudar a Mary Kay a crescer nesse país. E aí, quando eu cheguei lá, e daí, né, teve todo esse primeiro começo aí, mas depois deixa eu pensar aqui, deixa eu ver, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, depois de 5 meses, eu iniciei, depois de ter iniciado muitas, tá? Porque nós também não podemos vender lá. A nossa única e exclusiva função é iniciar, ou seja, é levar a oportunidade Mary Kay. Então, a gente não tem como fazer pedido lá. E aí, então, né, fazia a sessão, mas o que acontecia? Tinha que iniciar. E
aí, claro, muitas pessoas entraram, mas porque, assim como eu entrei lá atrás, elas queriam entrar, elas queriam o produto, elas não queriam ser consultora. Mas a única maneira delas terem o produto era entrando na Mary Kay. Só que, claro que nós, né, diretoras, vamos iniciar essa pessoa e vamos tentar, né, vamos buscar desenvolver ela para ser uma consultora. Só que nesses meus 5 primeiros meses, se eu falar para vocês que eu devo ter iniciado aí umas 20 pessoas, pelo menos 30 pessoas, sem resultado. Sem resultado. Umas começaram, não foram, e aquela coisa, e vai, não vai, e muitas promessas, e pouco trabalho, pouco resultado. E aí, depois de 5 meses, né, através de uma aula de make, iniciei uma pessoa, uma consultora, e a partir dela, ela que foi a minha primeira diretora, né? Só que ela foi minha primeira diretora agora em agosto. E aí, iniciei ela, que já começou a se desenvolver rápido, já começou a iniciar muitas. Iniciei uma outra, numa outra cidade, que daí eu comecei também a ir para outras cidades, na cara e na coragem também, fui para outras 2 cidades, que é Cusco e Arequipa. Iniciei em Cusco, iniciei em Arequipa, com promessas também, boas promessas. Essa de Arequipa chegou a ser a futura diretora, porém, depois foi desistindo e tal. E a Maria, essa minha primeira diretora, também chegou a futura diretora, depois caiu, enfim. Sei dizer para vocês que eu estava com 2 futuras diretoras e achei que, sim, nossa, quando eu cheguei no Peru e comecei a desenvolver o trabalho, e achei, nossa, 2 anos é muito tempo, nem vou precisar desses 2 anos para desenvolver a primeira diretora. Na prática, não foi bem assim, né? Então, as 2 chegaram a futuras diretoras, voltaram a... Lá não existe, tá? Iniciadora estrela e líder de grupo. Lá é consultora, depois vai para a futura diretora. Enfim, voltaram a ser consultora e tal. E aí eu vi que não era tão simples quanto parecia, e eu continuava indo, e as coisas não aconteciam conforme eu gostaria que estivesse acontecendo. Eu via potencial, mas só quando eu estava lá elas trabalhavam, quando eu voltava elas não davam continuidade, enfim. Até que janeiro, né, eu falei, bom, os meus 2 anos, o meu prazo, ele terminava em agosto, porque na verdade foi quando não foi quando eu comecei a ir para lá. Meus 2 anos que eu comecei a ir para lá, eles estão completando agora. Mas eu assinei o contrato com a Mary Kay Peru em agosto de 2018. Então ele passa a valer a partir do momento que a gente assina o contrato. E aí eu falei no começo do ano, final do ano passado, eu falei, bom, eu vou precisar ficar mais tempo no Peru, eu vou precisar trabalhar muito mais com as meninas lá para conseguir formar, né? Para conseguir que a Maria forme, para conseguir desenvolver realmente, porque a coisa estava truncada, não estava acontecendo como eu queria. E aí, ok, janeiro a Maria entrou em qualificação, não fechou a qualificação. Lá eles também têm uma coisa assim, janeiro, fevereiro e março é férias escolares. E aí, como elas são muito mães, né? Não que aqui não sejamos, mas assim, a prioridade é a família, elas param tudo que elas estão fazendo. Então, férias escolares, enfim. Ela falou para mim, olha, não vou entrar em qualificação em fevereiro, eu vou entrar em março, quando as aulas voltam, começo de março, e aí eu entro em qualificação de novo, e aí eu vou conseguir, beleza. E aí o que aconteceu? A pandemia. E aí o dia que eu ia voltar, porque eu fui em janeiro, eu fui em fevereiro, e aí a minha volta justamente era no dia 16 de março, era a minha passagem, foi quando o presidente anunciou então, né, o fechamento de fronteira. E aí a minha passagem está pendente até hoje, porque eu não voltei. E aí, o que aconteceu? A Mary Kay Peru, diferente da Mary Kay Brasil, porque lá eles entraram em lockdown. Nós aqui não entramos em lockdown. Nós entramos aí, fechou algumas coisas e tal. O governo brasileiro pediu para que quem pudesse ficar em casa, home office, mas não fechou lockdown 100%. O Peru fechou. O Peru fechou lockdown das pessoas serem totalmente proibidas de saírem de dentro de casa, né? A polícia estava nas ruas, então não podia colocar, né, o nariz para fora de casa. Só mercados e farmácias, e aí o governo proibiu delivery de qualquer coisa que não fosse alimento e remédio. Então a Mary Kay ficou impossibilitada de mandar pedidos.
E isso foram por 2 meses. Então, não podia fazer, não tinha, a Mary Kay fechou o sistema, porque ela não podia despachar o pedido. Diferente daqui, né? Que aqui, que bem ou mal, nós continuamos trabalhando ainda, né? Fazendo as coisas, mandando por delivery, enfim. Lá não. Então, ficou 2 meses fechado. De 16 de março a 17 de maio. Ou seja, ninguém mandou um pedido nesse período, mas ela estava em qualificação. Só que aqui, como o Brasil, lá eles também, né, deram a chance de que, tipo, eles não consideraram esse período da qualificação, voltaram a considerar do dia 18 de maio para frente. E aí, né, mesmo com toda essa situação, ela conseguiu daí fechar o maio, junho e julho. Em 3 meses nós fechamos a qualificação. Eu digo nós, porque eu comecei, que era uma coisa que até então eu não tinha o hábito, eu nunca gostei de fazer o tal do virtual, né? E aí eu tive que começar a fazer reunião, começar a treinar lá, muito virtualmente, fazer muita, que lá a gente chama Tour da Beleza, né? Convidadas para fazer aula de make, enfim. Então, eu precisei dar esse apoio para ela lá. E aí fechamos em 3 meses. E aí esse apoio continua, né? Por isso que a Mi falou que agora eu ia entrar às 9, mas aí mudou para as 10. Então, toda segunda-feira, 10 horas da noite, eu entro num treinamento com elas. Antes era às 9, agora mudou para as 10. E aí vai terminar às 11, 11h30 da noite. Já cheguei, porque nós temos 2 horas de diferença para lá. Então, enquanto aqui é 10, lá é 8, que é o melhor horário para elas. 8, 9 horas da noite é o melhor horário para elas. Então, já cheguei, né, a começar lá treinamentos às 10h30, 11 horas da noite, terminar aqui meia-noite, meia-noite e pouco. Ou seja, menina, se a gente quer alguma coisa diferente, a gente vai precisar fazer alguma coisa diferente. Eu nunca gostei de trabalhar à noite, nunca. Para mim, o ideal seria eu trabalhar de manhã e à tarde, terminar meu expediente às 6 da tarde. Mas a grande maioria dos dias não é assim, né? Então, eu tenho muitas coisas lá, muitos eventos lá, muitos sábados, de chegar sábado, 10 horas da noite, eu começar um evento lá. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque se a gente não estiver dispostas a pagar o preço, as coisas não vão acontecer, né? E esse está sendo o meu preço. Então, a partir do momento que eu comecei a desenvolver lá, e aí Maria formou, né? Foi a minha primeira diretora lá, justamente no mês que vencia o meu contrato, né? Ou seja, eu trabalhei 1 ano e quase 2 anos lá, trabalhando para colher, né? Muito tempo depois. Então, assim, muitas das vezes a gente quer os resultados imediatos, eles não vão vir. Mas a gente precisa acreditar que fazendo o nosso trabalho diário, né? Fazendo o que tem que ser feito todos os dias, eu vou colher uma hora, eu vou colher. Pode ser daqui 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, 5 anos, não importa. Eu vou colher. Só que eu não posso esquecer que eu tenho que fazer o trabalho diário. Que ele é fundamental para eu colher lá na frente, né? E aí, o que muitas vezes a gente não faz é esperar os resultados sem ter esse plantio, sem fazer, né? Esperar a colheita sem plantar. E isso não vai acontecer na Mary Kay. Só que a partir do momento que eu vi que eu estou sim lá, né, mesmo de longe, mas no mercado próspero, no mercado que o Mary Kay está começando, e que eu posso crescer muito lá também, né, que eu posso ter uma área nacional lá também, então eu tenho que estar disposta a pagar esse preço. Ou seja, ou eu estou disposta a pagar o preço, ou eu paro o meu trabalho lá, né? Ou eu não tivesse nem começado, porque da mesma maneira que a gente faz um trabalho aqui, levando esse negócio para as pessoas aqui, a gente precisa dar o apoio para as pessoas aqui, eu comecei a fazer esse negócio lá, essas pessoas, elas também dependem de mim lá, né? Eu sempre falo, 50% do sucesso de uma consultora, uma nova consultora, é da iniciadora, é da diretora, mas os outros 50% é dela se colocar em ação, em fazer. Mas eu preciso fazer os meus 50%. Então, se o meu 50% entrar 10 da noite, 11 horas da noite para dar treinamento lá, eu vou ter que entrar, né? É o preço que eu estou pagando, assim como todas as viagens que eu fiz, enfim, né? Todo o tempo, todo o meu ficar fora de casa, que parece, né? Muitas vezes, para quem está vendo de fora, que legal, tá indo lá trabalhar, tá viajando, ai que delícia, né?
Não vou negar para vocês que as primeiras viagens até foi, acho que as 3 primeiras até foi uma delícia, né? Tipo, ai, que legal, tô indo para outro país conhecer, né, outras pessoas, outra cultura, né, outros lugares, ai, que lindo. Só que isso, a partir do momento que se torna também, né, eu cheguei a viajar todos os meses, então chegar em casa, desfazer mala, dali 15 dias fazer mala de novo. Eu não tenho filhos, mas eu sou casada, eu tenho 5 cachorros, então assim, não é fácil a gente ficar. Chega uma hora que começa a ficar chato ficar fora de casa, né? Não é uma coisa muito agradável. Você quer a tua cama, você quer o teu canto, né? Você quer principalmente estar no seu país, enfim. Então, meninas, falei tudo isso e já extrapolei muito meu tempo, mas para mostrar para vocês que a gente pode tudo, a gente pode. E que se eu falar para vocês que antes de entrar na Mary Kay, eu não queria nem sair da minha cidade, porque eu tinha muitos problemas né, de relacionar, né, eu era um pouco complicada nesse sentido, e hoje pensar o tanto que eu cresci com Mary Kay, o tanto que eu me desenvolvi, a chegar ao ponto de ir para um outro país, de ir para depois, né, ir para outras cidades lá dentro, né? Teve amiga minha nacional que falou: meu Deus, você é louca ir para uma outra cidade, você não conhece ninguém, como é que você vai? Que coragem, não sei o quê. Meninas, tudo é aprendizado. Tudo a gente vai aprender fazendo. Se a gente não se jogar do penhasco, a gente nunca vai aprender a voar. Nunca. Né? Então a gente precisa se jogar. Enquanto a gente ficar ali na beirada, vou, não vou, vai, se joga. A gente não tem nada a perder, né? Muito pelo contrário, a gente só tem a ganhar nesse negócio. Agora, enquanto uns estão pensando em fazer, tem muita gente fazendo, né? Eu falo que no meu começo de Mary Kay, eu não faltava reunião de unidade, porque eu pensava assim, se eu não for, quem estiver lá vai estar aprendendo coisas que eu não vou estar aprendendo e ela vai sair na minha frente, né? Pouco competitiva a pessoa. Na verdade, não, eu tinha sede de conhecimento, porque como era algo tudo novo para mim, eu queria aprender para colocar em prática para ter resultado. Então eu sabia que se eu não fosse, eu ia estar perdendo. E hoje a gente tem essa comodidade de tudo virtual, de tudo online, e muitas vezes a gente não dá valor para isso, né? Não dá valor, não valoriza. E vocês estão, né? Estão aí numa área super top, né? Que eu super admiro, né? Essa minha amiga maravilhosa, Michele, e que, né? Tem também uma trajetória incrível. Mas cada uma de vocês precisam buscar, né? A gente pode cansar, a gente pode falar aqui a noite inteira, eu posso passar madrugada aqui falando com vocês. Mas não adianta, meninas, enquanto cada um não escrever sua própria história, cada um não se colocar em ação para fazer o nosso negócio, que ele é simples, ele não é nem fácil nem difícil, ele é simples, né? Não é fácil, né? Porque a gente sabe que não é, mas também não é difícil, porque para mim, difícil, tem muitas outras coisas aí muito mais difíceis de fazer do que Mary Kay, né? Pessoas que trabalham aí na rua mesmo, de sol a sol, enfim. Nós não temos um trabalho difícil, não, né? Como eu falei lá no meu discurso quando eu me tornei nacional, difícil para mim era trabalhar 12, 15 horas dentro de uma cozinha industrial, correndo igual uma louca para cá e para lá e ganhar uma miséria. Isso para mim era difícil. Mary Kay, para mim, se tornou fácil, né? Mas eu digo que não é fácil porque, sim, tem os obstáculos, tem as pedras no caminho, mas é simples. E nós, seres humanos, que temos a tendência de complicar tudo, né? Faz o básico, põe em prática e bora. Mi, não sei se Tati, tem algumas, estou vendo que tem algumas perguntas aqui, não sei se eu posso estender um pouquinho mais. Né? Oi? Tu era nutricionista, né? Sim, eu era Nutri. Trabalhei 10 anos como Nutri. Tati, é impactante te ouvir, é impactante saber que tu tinha um prazo de 2 anos para desenvolver o negócio. Gurias, vocês já imaginaram, vocês aqui como consultoras, tendo um prazo de 2 anos para desenvolver, senão tu tá fora da marca? Gurias, isso me impacta demais, Tati, demais. Porque às vezes, para a gente ter tanta liberdade, a gente deixa de correr, deixa de ter um senso de urgência, né? Que poderia ter
para poder usufruir de algumas coisas. Então, isso para mim foi impactante. Esse senso de urgência, até quando eu contei isso para minha área, elas falaram a mesma coisa. Elas falaram, nossa, a Mary Kay tinha que pôr esse prazo aqui para nós. Porque aí, quando a gente tem senso de urgência, a gente faz. Senão, como é tanta liberdade, é tanta flexibilidade, que daí a gente não faz. Ou seja, né, elas falaram assim, entrou na Mary Kay, tem no máximo 2 anos para se formar diretora. Não se formou, não se forma mais. Se formou diretora, tem 2 anos para conquistar o carro rosa. Não conquistou, não conquista mais. Falei, bom, pronto, agora tá aí a meta de vocês. A Mary Kay não vai dar mais nenhuma chance. Na verdade, se a gente for parar para pensar, né, todo mundo faria, né? É fato, todo mundo faria. Mas tu tá aí como inspiração, eu não tenho palavras para te agradecer, tu tá te doando aqui pra gente. E gurias, a Tati não tá ganhando R$1 para estar aqui com a gente, ela tá ganhando com certeza os cheques que a gente chama do coração, que é a nossa gratidão, que é a nossa admiração. Eu tava aqui escrevendo para Dani Giacomelli, Dani, uma baita de uma aula que a Tati tá dando aqui para as gurias de desenvolvimento no Peru. Gurias, imaginem vocês, hoje, o que a Tati começou há 2 anos no Peru, que é botar a bolsinha no braço, convidar mulheres que são totalmente dominadas, né, pelos maridos, mulheres que não têm o poder de dizer sim ou não, elas pedem para o marido se elas podem dizer sim ou dizer não. Ela conseguiu fazer, colocar o produto no rosto das pessoas, e veja bem, na hora de vender ela não podia. Olha quantos empecilhos, na hora de vender ela tinha que iniciar a pessoa. Olha o quanto, aí algumas falam, eu não sei iniciar. Bom, tá aí a Tati hoje trazendo uma enxurrada aí de encorajamento para que tu possa também iniciar, porque ela nem podia vender lá. Então, Tati, tudo que tu vivenciou no Peru traz uma realidade muito boa pra gente. Obrigada por nos trazer a base, Mary Kay, e tu deu uma aula, tu deu um show de base do negócio. Quer ser nacional? Faz exatamente esse processo que a Tati falou. Quer ter carro rosa? Quer ser diretora? Mas eu não quero ser isso. Daí eu me pergunto, Tati, o porquê que essa mulherada não quer ser nacional se o nosso trabalho é exatamente igual ao delas? A diferença é que a gente ganha infinitamente mais para fazer o mesmo trabalho que vocês fazem. Eu acho que eu vou morrer na Mary Kay falando isso, Tati. Acho que vai estar na minha lápide, escrito esse troço. A gente desenvolve o mesmo trabalho que vocês, gurias, porém a gente ganha infinitamente mais. Então se permitam, né, Tati, chegar a um cargo maior para fazer a mesma coisa, porém ganhar muito mais. Exatamente, exatamente. Eu sempre falo, né? Quando me perguntam, como é que faz para ser nacional? Simples, vender, iniciar, desenvolver pessoas. Eu acho que assim, como eu falei agora há pouco, né? A gente, o ser humano que tem a tendência a dificultar as coisas. É tão simples o nosso negócio, se você colocar na tua cabeça, vender, iniciar e desenvolver pessoas. Pronto, é isso o meu trabalho. É isso, como é que eu vou fazer isso? Qual que é o plano de ação? Como que eu vou buscar? Eu tenho que fazer todo dia. Todo dia a mesma coisa. Eu falei, né? Comentei aqui com vocês, o nosso trabalho é levar a beleza. Então, nós vamos levar a beleza através da oportunidade de trabalho e através da oportunidade delas terem um produto, de provarem os produtos. Só que eu preciso fazer isso todos os dias. E eu preciso fazer isso com 3 pessoas, pelo menos. Porque senão não tem negócio. Como é que eu quero ter um resultado grandioso se eu não faço quase nada, né? Então, o nosso resultado é aquele tijolinho que a gente coloca todos os dias, para uma hora chegar lá e ver um prédio gigantesco. Mas esse o nosso negócio, né? E aí as coisas vão acontecendo. Tem uma pergunta aqui, né? Se eu só podia vender, ganhava só pelas iniciadas? Sim, somente pelos inícios, né? Mas assim, a maioria, né, infelizmente, né, não é só a nossa realidade aqui, mas lá muito mais, né? Porque como é que eu tinha que... elas provavam o produto, sim, elas gostavam, elas queriam. Aí o que eu tinha que falar? Que a Mary Kay, por estar iniciando, né, por estar começando no país, ela tinha um kit promocional dos produtos, que era X valor lá, né, na moeda de lá, que ela tinha então a oportunidade de ter todos aqueles produtos aquele valor, mas que ela também tinha a oportunidade de ter uma renda extra ou de fazer uma carreira executiva, enfim. Mas a maioria, meninas, ficou só no kit, né? Só no kit de iniciação ali, acabou que não desenvolveu.
Mas buscando, uma hora a gente vai encontrar a pessoa, né? E eu digo que o nosso papel aqui é a venda e que, assim, a gente deve falar da oportunidade mesmo que a gente não queira desenvolver, não queira ser diretora, porque é egoísmo da nossa parte, em primeiro lugar, não falar da oportunidade. Se eu deixo de falar da oportunidade, aquela pessoa que eu estou atendendo ali, ela poderia estar precisando dessa oportunidade. E é egoísmo meu não falar, porque eu não quero perder a venda, né? Por que a Mary Kay paga bônus de liderança? Né? Por que ela já paga lá 4, 6, 8, 12%? Justamente porque se eu não quero ser diretora, eu posso, né, pelo fato de eu ter oferecido a oportunidade, pelo fato de eu ter levado essa grandiosidade para a vida de alguma pessoa e transformado a vida dela. A Mary Kay vai me pagar por isso, né? Quando eu comecei Mary Kay, eu queria que as minhas colegas Nutri, as minhas amigas, todo mundo entrasse na Mary Kay, eu queria que elas vivessem o que eu estava vivendo. Eu queria que elas saíssem daquele inferno da nutrição para realmente, né, ter vida, né, além de uma cozinha industrial, para trabalhar, ser reconhecida, ganhar dinheiro com isso, enfim. Então, é o nosso papel fazer as duas coisas sempre. Vender, levar a oportunidade de ser uma consultora ou de ser uma cliente. Quem vai decidir isso é ela, não eu, né? Tati, sem palavras, muito obrigada. A galera amou, o pessoal aqui te elogiando. Eu amo a tua família. Gente, essa Tati tem um marido que é demais. Viajar pelo mundo com essa gente é demais. O marido da Tati é engraçadíssimo, Carlinhos. A tua família é linda, com os teus filhos de 4 patas. Obrigada, obrigada, obrigada mais uma vez. A gente vai te liberar porque tu tem a tua galera do Peru. Só não vou falar com o teu povo do Peru porque não hablo nada. Então, tem condições, mas conta comigo aí sempre para tudo que tu precisar. E a nossa imensa gratidão mais uma vez. Imagina, obrigada. Espero de verdade ter contribuído com vocês. Espero que né, sirva aí, né, essa minha trajetória, essa minha experiência no Peru, que vocês, né, tragam para vocês, para a vida de vocês, para a realidade de vocês, porque sim, né, não temos nada de diferente. Realmente eu, a Mi, todas as diretoras nacionais, a gente chegou lá porque a gente fez o básico e a gente continua fazendo o básico e a gente não para de fazer o básico. E aí as coisas vão acontecer naturalmente. Então busquem isso, meninas. Todo sucesso do mundo para vocês. E, né, gratidão também. Estamos juntas, né? A Michelle já tá invitada, já tá convidada já tem data e hora marcada. Escutem a música da Tati de Nacional, que é a música Nunca Desista, do Munhoz e Mariano, que é uma letra lindíssima, que nos dá aí também muita energia para seguir. Isso mesmo. Muito bem, obrigada, meninas. Obrigada, Tati. Te amo, obrigada por essa noite maravilhosa. Gurias, obrigada por mais um Despertar MK. Até a segunda-feira que vem. Beijos, sucesso.